programa de hoje, um alerta na hora de escolher uma agência de emprego que ofereça um bom serviço. O primeiro aconselhamento às agências que têm uma postura ética melhor são aquelas que cobram uma taxa de colocação do empregador e não do empregado. Tem também dicas para preparar um bom currículo. O ideal é que a pessoa realmente coloque o que ele sabe fazer. O currículo não é para você inventar a experiência, pelo contrário, é para você enfatizar o que você sabe. E ainda hoje você vai ver uma entrevista exclusiva com o Procurador-Geral do Trabalho. Luiz Camargo fala sobre os desafios do MPT no combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil. O Ministério Público do Trabalho, repito, é ponta de lança. É uma das instituições mais importantes para combater e erradicar o trabalho escravo contemporâneo no Brasil. E nós vamos continuar dando o melhor de nós. O trabalho legal está imperdível. Está no ar o Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Você sabia que o seu currículo pode ser a porta de entrada para conseguir um bom emprego? Mas quais são as informações que não podem faltar? E quem não tem experiência, deve falar a verdade? O Trabalho Legal foi a fundo nesse tema. Quem conta é a repórter Luana Carvalho. Um bom currículo pode abrir portas para novas oportunidades, garantindo que você consiga uma vaga no mercado de trabalho. Mas como preparar esse currículo da forma correta? Esta analista de recursos humanos explica que o importante é sempre dizer a verdade. Caso contrário, você pode até ser anulado de uma determinada vaga. O ideal é que a pessoa realmente coloque o que ele sabe fazer. O currículo não é para você inventar a experiência, pelo contrário, é para você enfatizar o que você sabe, né? Muitas vezes a pessoa tem o interesse em entrar na empresa, tem aquela expectativa, mas o fato de inventar não vai garantir que ele tenha a vaga, pelo contrário, vai tirar ele realmente do processo. Informações pessoais como nome, telefone, endereço e idade não podem faltar. Outra informação importante é o objetivo da vaga ou da área pretendida. Informações como escolaridade, cursos e conhecimentos também devem estar especificados. E uma das partes mais importantes são as experiências profissionais. Comece sempre pela mais recente. Foto não é obrigatório. Referências profissionais também não. Essas informações são solicitadas caso você seja chamado para a entrevista. E sobre a pretensão salarial, a dica é: só coloque se o anúncio pedir. Olga tem muita experiência no mercado de trabalho, por isso tem 2 currículos. Um simples com as informações necessárias e um mais complexo, caso a empresa exija. O currículo que eu apresento geralmente é um currículo de uma página só. Ele tem um sumário que resume a minha carreira toda e abaixo tem linkado só as experiências dos lugares por onde eu passei com contato para verificação. Então é bem resumido, os cursos também estão dentro do sumário. Agora, se a empresa exigir um currículo mais completo, eu tenho ele todo completo, que aí ele tem várias páginas, mas hoje em dia é pouco usual. Mas e para quem não tem experiência, como apresentar o currículo? O ideal é colocar o que realmente tem, que são os dados da pessoa, né, o objetivo, o que ela pretende, qual o interesse dela em ingressar no mercado de trabalho e colocar os cursos de aperfeiçoamento. Né? Então, assim, a empresa que estiver fazendo a seleção daquele currículo vai entender que aquela pessoa não tem experiência. E quando ela for chamada por uma seleção, ela pode ir tranquila, que a empresa já sabe que ela está em processo de formação. Né? Então, a ideia é realmente colocar os objetivos que ela pretende, né? O porquê que ela quer ingressar na empresa, em qual área, qual o interesse, enfim. O que ela está fazendo de aperfeiçoamento para poder se ingressar no mercado de trabalho. Segundo dados divulgados pelo IBGE, cerca de 1,5 milhão de brasileiros estão desempregados. Muitos deles precisam recorrer às agências de emprego públicas ou privadas. E para quem pensa que pagar pelo serviço é garantia de conseguir uma oportunidade de trabalho, está muito enganado. Entre as principais reclamações estão a má prestação de serviço e o descumprimento do contrato. Saiba como escolher uma agência de emprego confiável.
Oferta de emprego, vagas, estágios. As oportunidades aparecem e são sempre tentadoras para quem quer investir na carreira profissional. Mas nessa busca, algumas pessoas acabam procurando uma ajudinha além dos classificados. Que meios que você usa para procurar emprego? Internet. E além disso? Colocar currículo. Vou até a agência. E dá certo? Nem todas as vezes. E aí? Não, vou tentando até conseguir. Eu nunca paguei. Vim na agência, daqui me mando direto para o emprego, pronto. Mas quem prefere os serviços de outras agências, como as particulares, tem que pagar por isso, o que nem sempre representa a garantia de um emprego. E no caso das agências particulares, o primeiro aconselhamento às agências que têm uma postura ética melhor são aquelas que cobram uma taxa de colocação do empregador e não do empregado. E não cobram essa taxa previamente, cobram a taxa depois da colocação realmente no emprego. Nas ruas, as opiniões se dividem quando o assunto é a procura por agências de emprego particulares. Não sei, talvez por não confiar, eu nunca procurei. Eu mesmo saí correndo atrás de emprego. Já procurei numa particular. Como é que foi? Eu sou contratada por uma particular. Deu sorte? Dei sorte, dessa vez eu dei. Eu acho que sou descredenciada, né? Desconhecida. As agências online, ou seja, que podem ser acessadas pela internet, também estão entre as mais procuradas pelo público. No entanto, o PROCON tem registros de reclamações sobre promessas não cumpridas, de vaga no mercado de trabalho, não inclusão do currículo dos candidatos em publicações na internet e não agendamento de entrevistas, além de outras. O contrato e os serviços ofertados configuram uma relação de consumo que deve obedecer ao Código de Defesa do Consumidor. Atitude que, segundo esta advogada, protege de certa forma as agências de sofrerem processos trabalhistas. No Brasil, não existe uma lei que regule a atividade das agências de emprego. Então, é uma discussão ainda, e não existe jurisprudência firmada, se essa relação é uma relação de consumo ou se ela se insere na competência da Justiça do Trabalho. A relação de consumo ela é defendida pelas próprias agências, porque o trabalhador, no caso, seria um contratante que firma com ela um contrato civil e que não existe nenhuma relação de emprego aí envolvida. Então, qualquer questionamento seria resolvido perante a Justiça Civil ou o PROCON, que normalmente é a primeira instância que as pessoas costumam procurar. Por outro lado, se nós pensarmos que a própria OIT tem uma convenção, que é a Convenção 181, que regula, aí sim, a atividade das agências de emprego, das agências particulares de emprego, nós podemos entender que essa relação está inserida no campo do direito do trabalho. A advogada ainda faz um alerta na hora de escolher uma agência que ofereça um bom serviço. Não existe uma forma ideal de se saber sobre a idoneidade da agência, mas sempre o empregado pode consultar o PROCON, que tem um cadastro, e como as pessoas hoje em dia têm se dirigido mais ao PROCON, o cadastro do PROCON é uma fonte interessante para saber se essa agência vem se portando bem, indicações e, de resto, não assinar um contrato autorizando descontos salariais, se comprometendo a pagar valores em cima dos salários, porque esses descontos salariais, eles, embora não sejam proibidos por lei, são altamente questionáveis. Não é a forma como as agências devem se sustentar. A seguir, celular corporativo, você sabe o que é? E ainda nesta edição, Luiz Camargo comenta sobre o vídeo Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo no Brasil. Um documentário que retrata a realidade do trabalho forçado no país. Vale a pena conferir. Eu volto já. Agora chegou o momento em que o Ministério Público do Trabalho responde às dúvidas do trabalhador. Eu gostaria de saber como funciona um aviso prévio. Bom, o aviso prévio é uma comunicação que tanto o empregado ou o empregador faz ao outro, comunicando
a pretensão de rescindir o contrato de trabalho. Esse aviso prévio, hoje, segundo está na nossa Constituição, ele é de no mínimo 30 dias. A parte comunica a outra, fala, olha, nós quero rescindir o contrato de trabalho. Esse corresponde a 1 mês de salário. O empregador, quando comunica ao empregador, o empregado tem a opção de reduzir a jornada de trabalho em 2 horas durante o cumprimento do aviso ou a opção de 7 dias corridos. O aviso prévio ele é devido somente no caso de contratos celebrados por prazo indeterminado. Ganhar um celular da empresa em que você trabalha parece uma ótima ideia, não é mesmo? Ainda mais se for daqueles de última geração. Mas será que o funcionário que recebe um celular corporativo é obrigado a ficar à disposição da empresa, mesmo fora do expediente de trabalho? Nos dias atuais, os celulares são ferramentas indispensáveis para os profissionais que não se desligam da empresa ou da chefia, mesmo depois do expediente ou até nos finais de semana. E se a empresa exigir que o empregado fique à disposição mesmo depois do horário, ela tem que pagar as horas de sobreaviso. Hora de sobreaviso é quando o empregado está fora da sua jornada de trabalho, mas está à disposição do empregador com a utilização de e-mails. Antigamente tinha o BIP e hoje tem o famoso celular corporativo. Então, desde que o empregado esteja à disposição do empregador fora do horário de trabalho, ele estará em horas de sobreaviso. As horas de sobreaviso funcionam como regime de plantão, ou seja, o profissional não pode estar de sobreaviso todos os dias. A empresa tem que fazer o rodízio de funcionários que ficam à disposição após o horário de trabalho. E as horas devem ser pagas ao trabalhador com uma hora normal de trabalho, acrescida de mais 1/3. Só que o simples fato do funcionário estar de sobreaviso não impede que ele possa sair para passear ou ir ao cinema, por exemplo. Mas existem algumas restrições, como viajar ou até mesmo consumir bebida alcoólica. Fabiana é coordenadora de eventos e possui o celular corporativo. Sempre que organiza os eventos, que normalmente acontecem nos fins de semana, fica à disposição da empresa para resolver qualquer problema. E ela conta que já teve que sair no meio de um filme no cinema para atender uma demanda. Teve uma vez que eu estava no cinema e aí meu telefone tocou no cinema, era do evento, né? Um dia antes do evento, na verdade, tocou, eu atendi, tive que resolver com o fornecedor, que não entregaram as coisas que tinham que entregar no dia e tive que resolver, correr atrás de outro fornecedor. Como outras coisas acontecem direto, alguém me liga no fim de semana dizendo que não pode ir, no domingo dizendo que não pode ir, alguém que eu contratei no meu evento de segunda. Eu tenho que me virar para conseguir outra pessoa, não, vou ligar, vou conversar com um, com outro, até conseguir. Mas isso é domingo, é sábado, isso acontece constantemente. E se o funcionário que está de sobreaviso deixar de atender as ligações da empresa, ele pode sofrer punições. Quando o empregado está sabendo que ele ali está em regime de plantão, é importante que ele atenda às chamadas, porque, caso contrário, ele pode ser punido. Se existe rodoziamento, se existe uma escala, ele teria que estar à disposição. No mínimo, ele não receberá as horas de sobreaviso. A seguir, o Procurador-Geral do Trabalho fala com exclusividade para o nosso programa. E acredite, mesmo mais de um século depois da Lei Áurea, ainda existe trabalho escravo no Brasil. Eu volto em instantes. Na agenda cultural de hoje, a dica é um documentário impressionante sobre o combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Meu nome é José Francisco Furtado de Souza, escravizado na fazenda Brasil Verde, no Pará. Escravo eu tinha visto falar no tempo da Princesa Isabel, não sei quantos mil anos atrás que tinha acabado, né? Eu e minha equipe fomos até o gabinete do Procurador-Geral do Trabalho, que nos concedeu uma entrevista exclusiva. Vale a pena conferir.
E a dica da nossa agenda cultural de hoje é um vídeo sobre trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Aliás, a Organização Internacional do Trabalho estima que existam 12 milhões de escravos no mundo. Essa é uma das áreas de grande atuação do MPT. Eu vou conversar sobre esse assunto com o Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo. Tudo bem? Tudo bem, Marcela. É um prazer falar com vocês. Seja bem-vindo aqui ao Trabalho Legal. Muito obrigado. O Trabalho Legal é um programa muito importante para todos nós. Agora, os dados da OIT são alarmantes, né? Não é estranho que, mais de um século depois da Lei Áurea, ainda existam trabalhadores em situações análogas à de escravo? A escravidão contemporânea é um fruto do sistema capitalista de produção. Na verdade, o que nós temos é um avanço em direção ao lucro cada vez maior. Então, quanto mais se quer lucro, né, mais se busca a exploração do trabalhador para se ter um rendimento, né, cada vez mais significativo daquele processo produtivo. Então, enquanto nós tivermos uma observação e uma atuação dentro do sistema capitalista de produção, onde se busca o lucro sem respeitar a dignidade da pessoa humana, nós vamos encontrar trabalhadores mantidos em condição análogas à de escravos. Agora, qual é o conceito do trabalho escravo contemporâneo? Olha, basicamente nós temos o trabalho forçado e a condição degradante. São situações em que o trabalhador não pode romper aquele vínculo de emprego. Veja, isso é uma questão importante a ser observada. Ainda que haja ali um engano, um engodo, uma fraude, é um contrato. E é um contrato de emprego, né? O trabalhador está ali para cumprir com uma obrigação e para receber o seu salário, né? Então, o mecanismo, na verdade, né, é de fazer com que o trabalhador não possa romper aquele vínculo de emprego. Então, há condições físicas desfavoráveis, locais afastados, no meio da floresta, distante das cidades, distante das rodovias, o que vai levar o trabalhador a se manter naquele local sem poder sair. E nós vamos observar, então, situações do trabalho forçado e da condição degradante. Há ainda violência, há a servidão por dívida, que é a forma mais comum do trabalho forçado. E a condição degradante envolve tanto uma situação pessoal de humilhação do trabalhador, eu gosto de usar uma expressão que é a coisificação. Você retira do trabalhador a condição de pessoa, você lhe retira a dignidade e lhe põe preço. Ou seja, você transforma aquela pessoa, aquele trabalhador, em uma coisa. Isso atinge violentamente a dignidade do trabalhador, ele fica humilhado, ele fica reduzido a um nada e perde completamente as forças para romper aquele ciclo de exploração. Então você vai observar, ainda tem a jornada exaustiva, né, que é uma condição degradante, é aquela situação em que o trabalhador trabalha até além do limite das suas forças, até a exaustão. Então essa conjugação de trabalho forçado e de condição degradante, né, é que vai dar para nós os limites do conceito do trabalho escravo contemporâneo. Agora, quem são essas pessoas escravizadas? Assim, tem um perfil? Infelizmente, nós ainda temos muitos trabalhadores que não sabem ler. Trabalhadores que são analfabetos ou analfabetos funcionais, trabalhadores que não têm qualificação profissional. Então, esse perfil de trabalhador analfabeto ou analfabeto funcional, sem qualificação profissional, pobre, que vive em regiões onde não há uma economia, né, suficiente para sustentar aquela população, é que vai fazer com que o trabalhador migre, né? E essa migração, ou seja, o momento de saída do trabalhador da sua região de origem para uma outra região que ele não conhece, é mais um motivo de fragilização. Agora, essa situação acontece não apenas nas áreas rurais, como também nas cidades, né, nos centros urbanos. Conta pra gente um pouquinho de alguma situação na cidade. O maior número de casos, efetivamente, ainda ocorre na área rural. As maiores denúncias, as denúncias em maior número ocorrem na área rural. Mas nesses últimos anos nós temos encontrado um número muito significativo de casos na área urbana, especialmente na indústria da confecção, né? Inclusive aproximando
o trabalho escravo contemporâneo do tráfico de pessoas, né? E vale dizer, o Brasil aborda, enfrenta essas questões separadamente, e isso é um equívoco, isso é um erro, porque o tráfico de pessoas está intimamente ligado ao trabalho escravo contemporâneo e não pode ser observado apenas como exploração sexual. Há o tráfico de pessoas para o trabalho, e aí o tráfico de pessoas quase que sempre está observado juntamente com o trabalho escravo contemporâneo. Quais são as condições de trabalho desses trabalhadores e por que eles não vão embora? Eles são ameaçados, eles têm medo? Muitos são ameaçados, muitos têm medo, muitos têm documentos retidos. Esse caso do tráfico de pessoas é muito comum a subtração dos documentos, né? São pessoas que não têm visto de entrada no país ou são ilegais, né? Então vai se formando um conjunto de situações que faz com que a pessoa procure se esconder cada vez mais e se submeter a esse tipo de exploração, porque não pode denunciar aquela situação para o poder público, né? Então são efetivamente situações que impedem a pessoa de romper aquele vínculo, seja na área rural, com as situações que eu já relatei, onde o trabalhador fica em condições inóspitas até. Então, são situações que levam o trabalhador a não conseguir romper com esse ciclo de exploração. Agora, o Ministério Público do Trabalho fez um vídeo sobre isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o vídeo e de onde surgiu a ideia. Eu creio que há dois motivos básicos para realizar esse vídeo. O primeiro motivo é dar uma visão do Ministério Público do Trabalho, né? Eu atuo nessa área há mais de 20 anos. E ao chegar ao posto de Procurador-Geral do Trabalho, com muito orgulho, graças ao apoio da minha categoria, né, que votou em mim e me elegeu para ser Procurador-Geral do Trabalho, e a confiança do Procurador-Geral da República que me designou, né, eu tive a oportunidade, né, repito, chegando ao cargo de Procurador-Geral do Trabalho, a oportunidade de elaborar um documento, né, mostrando o ponto de vista da minha instituição, mostrando o ponto de vista do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho é ponta de lança, né, em toda essa articulação de enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo. É uma das instituições mais importantes, é uma das instituições que tem maiores e melhores resultados, né, quando se trata de combater e erradicar o trabalho escravo contemporâneo. Então, acredito que é motivo suficiente para fazer um vídeo mostrando o ponto de vista do Ministério Público do Trabalho. Mas há um outro motivo. A Organização Internacional do Trabalho vem discutindo a elaboração de um novo documento, talvez um protocolo. Esse documento deve ser adotado na conferência do ano que vem, de 2014, né? E nós queremos influir decisivamente. Nós queremos mostrar o nosso trabalho e ter uma influência decisiva na composição desse documento. De junho de 2013 até junho de 2014, nós teremos um momento decisivo para todos que participam do combate e da erradicação do trabalho escravo no mundo. Então, por tudo isso, era muito importante fazer esse vídeo para que as pessoas possam tomar conhecimento, receber uma informação e uma informação de qualidade sobre o combate e eu acredito no futuro bem próximo a erradicação do trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Agora, qual é a sensação de participar do resgate de um trabalhador? Dá para descrever? É indescritível, é memorável, né? São situações que eu vou levar para o resto da minha vida, que eu já contei para os meus filhos, que eu espero contar para os meus netos, porque você vê o sorriso de um trabalhador e às vezes o sorriso de um trabalhador que não tem dentes, né? Você vê o trabalhador recebendo uma carteira de trabalho, um trabalhador que nunca teve um documento na vida. Você vê esse mesmo trabalhador recebendo uma quantia, às vezes uma quantia módica para nós, de R$1.000, de R$1.500, e você vê que aquele trabalhador manuseia aquelas cédulas na mão e você observa que ele nunca viu tanto dinheiro junto na vida dele. Então é fundamental a operação de resgate. O Ministério Público do Trabalho participa articuladamente com o Ministério do Trabalho e Emprego, com a Polícia Federal e às vezes até com a Polícia Rodoviária Federal.
e participa para resgatar esses trabalhadores, para devolver a dignidade a esses trabalhadores, né? Então, é realmente uma emoção muito grande. Agora, inserir esses trabalhadores no mercado de trabalho é um desafio do MPT? Um desafio enorme. E, felizmente, nós aprendemos a atuar de forma articulada. A nossa atuação, a nossa intervenção não se dá e nem pode acontecer assim, ela não se dá de forma isolada, né? Nós aprendemos a trabalhar com outras instituições, instituições do poder público e instituições também da sociedade civil. Agora, nós precisamos ainda buscar formas de dar a esses trabalhadores alternativas. O Ministério Público do Trabalho já desenvolve 2 projetos, o Caminhos da Liberdade e o Resgatando a Cidadania, em que nós tentamos e buscamos propiciar a esses trabalhadores essa educação e essa qualificação profissional, que vai fazer com que eles saiam, em definitivo, desse ciclo de exploração. O desafio é grande, mas nós miramos no norte, e esse norte é a erradicação do trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Luiz Camargo, muito obrigada pela participação aqui no Trabalho Legal. Parabéns pelo trabalho do Ministério Público do Trabalho. O senhor gostaria de mandar uma mensagem para o nosso telespectador? Olha, eu agradeço a oportunidade. É importante que nós tenhamos essa condição de divulgar as ações desenvolvidas pelo Ministério Público do Trabalho. Nós podemos cumprir com uma agenda muito positiva, e cumprimos, mas nós precisamos que a sociedade tome conhecimento não só da agenda, como do cumprimento dessa agenda. O Ministério Público do Trabalho, repito, é ponta de lança. É uma das instituições mais importantes para combater e erradicar o trabalho escravo contemporâneo no Brasil. E nós vamos continuar dando o melhor de nós. Nós vamos continuar dando a melhor contribuição, porque esse é o papel do Ministério Público do Trabalho diante do comando do Legislador Constituinte de 88. A sociedade pode contar mesmo, de verdade, com o Ministério Público do Trabalho. É triste ver que ainda existem trabalhadores que são submetidos a condições análogas à de escravo. E esse documentário retrata bem essa realidade. Lembrando que você pode conferir o vídeo na íntegra. Basta acessar www.mpt.gov.br. O vídeo estará no painel rotativo do portal. Através desse site, você terá também a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho do MPT e ainda assistir às outras edições do nosso programa. E para participar do Trabalho Legal, é só enviar sugestões para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. A sua opinião é muito importante. O programa de hoje fica por aqui. A gente se despede com mais imagens do vídeo Trabalho Escravo Contemporâneo no Brasil. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá! 5 dias na mata direto, só bebendo água. Eu precisava de trabalhar pensando que ia dar uma vida melhor para minha mãe, meus irmãos. Eu sofria lá e ele sofria aqui. Olha, quando eu me deitei na redezinha lavada pela minha mãe, eu chego a respirar aquele alívio. Quando eu me acordei no outro dia seguinte na minha cidade, eu olhava para um lado, eu olhava para outro. Fui lá no quartozinho onde estava minha mãe deitada, Zé. Tô salvo.